Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é: teus filhos correm perigo na escola. Mas alguém poderia perguntar: que tipo de perigo? Porque andam dizendo por aí que as crianças na escola estão mal protegidas em meio a professores, comunistas, pedófilos, que nas primeiras lições já ensinam as crianças a serem da comunidade LGBT. Todos esses folclores existem. Então, quando eu falo de perigo, dá a impressão que é este o perigo que as crianças correm. Dá a impressão que o perigo é esse, mas não necessariamente. Mas qual seria o perigo que os nossos filhos estariam sofrendo hoje na escola, sobretudo na escola pública? Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, para fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Dê like, compartilhe, comente. Sobretudo se você entende a importância deste canal, que tem dois objetivos principais: convidar a classe dos professores para participarmos do debate público, porque dentro desse perigo que os alunos correm hoje na escola pública, onde o professor não está tendo voz para discutir este problema, é importante que o professor se manifeste. Então esse canal tem o objetivo também de chamar a classe dos professores para o debate público. Claro, tem muito professor no YouTube, nas redes sociais, ensinando matemática, ensinando química, ensinando física, ensinando biologia, até história, geografia, filosofia, mas o professor precisa participar do debate público, entrar nas discussões sobre a educação. O professor não pode ser mais tratado como pseudo-intelectual, que só é intelectual de greve. Não que a greve não seja importante, mas não podemos ser olhados apenas como os chatos da greve. Precisamos ser olhados também como intelectuais orgânicos, que falam em nome da escola pública e que têm a sua voz reconhecida e reverberada na sociedade. E o objetivo número 2 desse canal é combater o pensamento binário, o nós e eles fácil. E o nós e eles fácil faz a gente cair às vezes em armadilhas, né? Não conseguimos sair do binário Lula-Bolsonaro, né? Porque criamos, às vezes, antagonismos fáceis. Era PSDB, PT, e a gente não conseguia ver nada para além disso. E criamos agora um binário, um binômio Lula-Bolsonaro. Não conseguimos sair disso. Não há mais nada fora disso? É uma boa pergunta. E nós estamos aqui também para combater o pensamento binário, o nós e eles fácil. Se não é PT, é fascista. Se não é Bolsonaro, é comunista. Precisamos sair desta retórica fácil. E também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje. O perigo que as nossas crianças, que os nossos jovens estão correndo hoje na escola pública também está relacionado à reforma do ensino médio. Não que reformas do ensino não sejam necessárias. As sociedades mudam e é importante pensar em reformas, ou seja, em adaptações, inclusive das matérias, para as novas realidades. Mas me preocupa como a reforma está sendo feita. A reforma, ela diz que a partir de uma determinada série, os alunos começarão a escolher seus próprios caminhos, entre aspas, dentro de um combo que a própria escola terá de oferecer. Mas como? Que reforma nós podemos fazer na educação, uma vez que o Brasil, do ponto de vista social, político e econômico, parece que não está caminhando para frente?
não nos esqueçamos que sempre a escola, sempre a educação seguiu os caminhos do desenvolvimento social, político e econômico das nações. A partir do momento que chegou a industrialização, com o tempo e gradativamente, a educação começou a se tornar uma educação também técnica, para acompanhar essa evolução. Quando a industrialização chega no Brasil, sobretudo a partir de 1937, gradativamente, várias escolas técnicas foram sendo criadas para receber esta demanda. Inclusive temos aí escolas como o Senai, né, que são escolas que apareceram para suprir esta demanda. A pergunta que eu faço: estamos fazendo uma reforma no ensino, mas para que lugar o Brasil está indo para que nós venhamos a fazer uma reforma do ensino médio? Porque me parece exótico a gente fazer uma reforma do ensino sem que o Brasil tenha um projeto definido de desenvolvimento social, político, econômico, industrial. O Brasil tem política industrial? Aliás, desde o final da década de 80, o Brasil tem se desindustrializado. Ao contrário do que aconteceu da década de 30 à década de 80, onde o Brasil foi o país que mais se industrializou no mundo, segundo especialistas. E agora o Brasil tem se desindustrializado. Vivemos um momento onde temos cada vez menos recursos na área da ciência, da tecnologia. E o nosso projeto de crescimento e desenvolvimento industrial está indo para onde? Ou seja, nós estamos uberizando a nossa economia, estamos iFoodizando a nossa economia. E como podemos fazer uma reforma no ensino em um país que aparentemente não está fazendo reformas positivas relacionadas à população? O que temos visto tem sido reforma trabalhista, reforma previdenciária, que não tem gerado o emprego que as pessoas estavam prometendo. Olha, vamos fazer a reforma A, B e C, porque aí isso vai gerar emprego. E cadê os empregos relacionados a essa reforma? Essa falácia antiga, né? Segundo especialistas, Margaret Thatcher dizia que tinha que dar dinheiro para os ricos para que os ricos pudessem aplicar, gerar emprego. Os ricos pegaram o dinheiro e entesouraram. Há pouco tempo, o Brasil, o Banco Central, deu recurso para que os bancos pudessem emprestar, para que a economia viesse a ser aquecida. E o que os bancos fizeram? Represaram esse dinheiro. Então, não adianta apenas dar dinheiro para os ricos, porque os ricos, simplesmente, se a gente der dinheiro para eles, eles entesouram. Mas se o dinheiro vier para a mão da sociedade, das famílias, as famílias consomem e colocam a economia em desenvolvimento. Está havendo no Brasil hoje um projeto social, político, econômico, industrial, para que as famílias sejam beneficiadas, para que a economia, ocorra de maneira célere, né? Isso está havendo? Parece que não. Então, que reforma é essa que vem antes do Brasil tomar posições de vanguarda no rumo ao desenvolvimento social, político, econômico, científico, industrial? A impressão que a gente tem, às vezes, é que o Brasil está indo para lugar nenhum e fazendo uma reforma para andar para trás. É isso que parece. E, curiosamente, passaram para a gente os livros. Né? Aqui tem um livro. Nada contra as pessoas que escreveram o livro, tá? As pessoas que escreveram essa obra a adaptaram para a realidade atual do ensino médio. Que agora vai ser dividido em ciência da natureza, linguagem, e uma parte vai ser ciências humanas. E me causou espécie quando me apresentaram este livro, Diálogos Compreender o Mundo, de Cláudio Vicentino, Eduardo Campos, Eustáquio de Sene, área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, ensino médio. E
proposta em muitas escolas, e também na que eu estou, são vários volumes, né? Uns usados para o primeiro ano, outros para o segundo e outros para o terceiro. Mas me causou bastante espécie quando disseram que este volume de 158 páginas, falando de questões assim bastante genéricas, vai ser o conteúdo de história, geografia, sociologia e filosofia. A impressão que eu tenho é que estão querendo transformar o ensino médio num bate-papo sobre a vida. Senta aí, vamos bater um papo sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a sociedade. Vamos bater um papo. Aí estão chegando em algumas escolas e os alunos sentam para ver vídeo, ver documentários. Nós, professores, precisamos estar atentos, os pais precisam estar atentos, a comunidade escolar precisa estar atenta para o que está sendo feito de forma ali na surdina. Ninguém sabe de nada. A reforma está sendo feita, segundo reportagens, a antigo Rio de Janeiro está muito atrasado nesta suposta reforma. E as coisas são feitas e vão chegando e a gente não sabe de nada. E quando a gente pergunta também, ninguém sabe informar absolutamente nada de como a reforma está sendo feita. O sindicato sumiu, o sindicato dos professores, o CEP virou um fantasma, né? O CEP não aparece em escola nenhuma. Né? Eu já tentei, às vezes, a gente não tem tempo, né? A gente corre daqui, corre dali. Então é importante que o sindicato, né? Segundo, parece que alguns, né? Trabalham ali, vivem ali, dessa atividade. E o sindicato sumiu. O sindicato desapareceu. E as coisas são feitas ali na surdina e a gente não sabe de nada. Mas, como professor de filosofia, habilitado em sociologia, estão maculando a qualidade do ensino das nossas crianças, dos nossos jovens. Porque vamos conversar sobre ciências humanas aplicadas. Então eu pego um livro fininho como esse, tem outros volumes também para serem trabalhados em outros anos, mas aí eu pego um livro ou dois. Aí, professor, escolhe aí a sua parte para você falar, escolhe aí um negócio para você falar de história. Escolhe aí uma parte para você falar de geografia, você que é professor de geografia. Você que é de história, escolhe aqui uma partezinha, vai falando de história. E você que é de filosofia, escolhe aqui uma partezinha, vai falando de filosofia. O ensino médio corre o risco, sobretudo na escola pública, de perder o caráter, principalmente no ensino médio, de encaminhamento científico e universitário. Porque dessa maneira, e com a escola oferecendo menos material crítico e menos conteúdo, os nossos alunos vão ter menos condições de competir nas vagas nas universidades, com certeza. Porque as escolas particulares vão oferecer mais. Venham para cá. Aqui você vai ter conteúdo. Aqui você vai ter filosofia. Aqui você vai ter sociologia. Aqui você vai ter história. Aqui você vai ter geografia. Então é importante nós, professores, fazermos um movimento conteudista em prol da educação. Porque o objetivo, porque evidentemente a parte de matemática e português, guardadas as devidas proporções, não foi mexidas. Porque o objetivo também é o seguinte: bom, o aluno já fala e anda, né? Então que ele saiba ler e fazer conta. E agora está havendo também um encaminhamento de educação financeira, nada contra. Mas a economia, é aí que está a questão. O Brasil está se desindustrializando e o nosso capitalismo tem se tornado a cada dia um capitalismo financeiro. E o capitalismo financeiro, ele vive de quê? Ele vive de investimentos, de riscos, ele vive de juros e ele vive de derivativos. Então você deve se educar financeiramente para entrar na ciranda do capitalismo financeiro.
para que você seja um bom investidor, ou seja, um aplicador. Porque hoje em dia a gente inclusive está confundindo investidor com aplicador. Não temos mais a elite, né? A elite, o cara rico, mas que investe no crescimento e no desenvolvimento do país, como o Antônio Hermílio de Moraes, por exemplo. Hoje temos um Paulo Guedes, que não é uma elite, ele é rico. Mas ele é só um aplicador. Mas ele nunca investiu no crescimento e desenvolvimento do país. E nós estamos caminhando para esse capitalismo financeiro e eu percebo uma tentativa de colocar essa mentalidade do capitalismo financeiro na mente dos nossos alunos. Ou seja, não vamos nos industrializar tanto, não vamos crescer economicamente tanto, ou seja, cientificamente tanto, tecnologicamente tanto, nossos alunos não serão necessariamente iniciados em projetos educacionais, científicos e universitários, mas eles serão aplicadores, serão motoristas de Uber, serão entregadores do iFood. Ou seja, a educação está caminhando para esse lugar sem conteúdo, sem muito conteúdo para o nosso aluno da escola pública. E o que acontece é que quando o aluno não estuda matérias específicas, sobretudo das humanas, história, filosofia, geografia, quando ele não estuda as matérias específicas como história, filosofia, geografia, sociologia, ele deixa de estudar a temas específicos. E o conhecimento, quando ele vai se graduando cada vez mais, ele vai se afunilando. Um médico, primeiro, ele estuda várias coisas, depois ele se especializa. Ele vai ser um especialista em cardiologia, ele vai se especializando, ele vai ser, de repente, um ginecologista ou um psiquiatra, enfim, ele vai se graduando. O conhecimento, quanto mais ele cresce, mais ele vai se especializando em áreas específicas. E quando a gente tira a especialização, quando a gente tira a apresentação da especialização para os nossos alunos, aí ele vai para a escola bater papinho sobre a sociedade. Hoje nós vamos falar sobre questões étnicas. Hoje nós vamos falar sobre cultura. E hoje a gente vai falar de quê? Sobre comunicação. E a gente vai batendo papinhos sobre a sociedade. Mas o conhecimento, de fato, ele é um conhecimento que especifica, que dá nome ao saber. Então, o cara faz a graduação em filosofia, por exemplo, depois ele faz pós-graduação numa área específica, como, por exemplo, filosofia política, e depois ele vai, de repente, ser um doutor naquela área. Aí ele vai escolher um lugar específico da teoria política para estudar. Ele vai estudar a Constituição de um país, ou seja, quanto mais o conhecimento vai sendo graduado positivamente, mais ele vai se especificando. E quando a gente oferece para os nossos alunos esse conhecimento, pega um livro, Diálogos em Ciências Humanas, compreender o mundo, vamos compreender o mundo, gente. A área de ciências humanas e sociais aplicadas. Vamos compreender o mundo. E hoje a gente fala de quê? Hoje a gente fala sobre etnia. Hoje a gente fala sobre o índio. Hoje a gente fala sobre... Eu estou achando as coisas muito assim, soltas. Isso não é construção de conhecimento. Isso não é construção de saber. Isso me parece uma entronização do senso comum. Vamos bater um papo sobre a sociedade. E esse livro, nada contra os autores. Os autores estão na vibe deles. Eu estou criticando não o livro, mas o projeto de ensino médio, tendo em vista as ciências humanas serem alocadas em um volume aparentemente resumido demais. Os meus alunos não vão estudar assim. É para eu ensinar ciências humanas? Tá bom. Meus alunos vão aprender filosofia, sociologia,
antropologia e filosofia e ciências políticas. Comigo será assim. Meus alunos, repito, eu não vou dar esse conhecimento, eu não vou chegar para os meus alunos e ficar batendo papinho sobre a sociedade. Os meus alunos que chegarem nas minhas turmas para estudar ciências humanas, repito, eles vão estudar filosofia, sociologia, antropologia e ciência política. Ok, galera? Vocês são do coração.